Olá. As fórmulas linguísticas criadas pela internet desembarcam na literatura. Nossa entrevista de hoje é com Carlos Maltz. Misto de músico e escritor, Maltz está lançando Abilolado Mundo Novo, um texto dividido entre a crônica e o romance, ambientado em uma sala de bate-papos, onde o caráter múltiplo dos internautas estabelece os limites. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, mais experimentos literários. A gente analisa os romances Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, de Evandro Afonso Ferreira, e de Escritores, Fantasmas e Mortos, de Paul Lod. O Leituras começa agora, conversando com Carlos Maltz. Carlos, o Abilolado Mundo Novo, que é o seu livro de estreia, né? Isso mesmo. Livro de estreia, né? A primeira coisa a primeira impressão do livro, é um negócio interessante isso, é a sua definição, né? Que ele é ali meio crônica, meio romance, enfim, como é que você pensou durante o processo de escrita do livro, nesses conceitos literários mesmo? Sim, olha, esses dias até eu estava dando uma entrevista, né? Aí a pessoa me pediu para definir qual era... Escuta, em que prateleira da loja lá vocês estão botando esse livro? Qual é o estilo desse negócio, né? Eu digo, é a mistura de Platão com Orkut, então Placute. Foi essa a melhor definição. Então isso, na verdade, mas isso nasceu de uma coisa que aconteceu, né? Porque eu tive uma comunidade de discussão na internet, isso lá no começo dos anos 2000, durante uns 4 anos eu fiquei no ar com essa comunidade. Então, a maior parte dos diálogos que estão no livro, eles nasceram dali, eles não são cópias dos diálogos, porque eu não podia fazer isso, eu tive que recriar tudo, né? Então, mas o que eu queria era trazer para o livro esse ambiente de discussão que existia na comunidade. Então, o desafio era esse, era criar, vamos dizer assim, de novo, né? Recriar o que já existia, mas com a espontaneidade, com a naturalidade que existia na internet. Na minha maneira de ver, a internet trouxe de volta essa coisa do diálogo, né? Então, e de uma maneira muito interessante, porque é uma mistura de diálogo com essa cultura muito rápida da contemporaneidade, ela cria, vamos dizer assim, uma possibilidade de comunicação nova, né? Então, a minha ideia era fazer um ready-made, vamos dizer assim, como quando o Marcel Duchamp colocou aquele mictório na exposição de arte, né? Quer dizer, aquilo, o ato artístico era você estar naquele contexto ali. Então, a conversa da internet no contexto do livro, né? Então, isso era o desafio artístico, vamos dizer assim, de se fazer esse livro. Então, foi isso que eu quis fazer, né? Se eu conseguir fazer ou não, de forma, vamos dizer assim, natural, aí são os leitores que vão dizer, né? Agora, o livro tem essa coisa da espontaneidade, do diálogo e tal, das diferenças, né, dos choques desses diálogos, que isso havia no primeiro momento na internet, naquelas coisas, mas há uma evolução permanente disso, né? Quer dizer, e o próprio diálogo desses protagonistas do livro, eles acabam meio datados em uma época, meio presos a um tempo, né? Quer dizer, a sua intenção também foi essa, quer dizer, centrar o que se discutia ali no início do ano 2000, né? Sim. Na internet, o que era esse diálogo? Tem isso, eu penso assim, existe esse lado, né? Existe também o que não é momentâneo, o que é universal e eterno, né? Então, essa mistura de vulgar, superficial, momentâneo, com temas filosóficos profundos e grandiosos, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa que Dostoiévski fez uma época que ele escreveu cadernos jornalísticos, né? Então, eu quis, de certo modo, trazer isso para a contemporaneidade, essa mistura que Dostoiévski fazia com a genialidade dele, do vulgar, do momentâneo, do superficial, com temas filosóficos de uma profundidade como Deus, existência, a morte, mas discutido naquela linguagem ali da internet, né? Quer dizer, você trazer o grandioso para aquele ambiente extremamente superficial e volátil da internet. Essa mistura que vamos dizer assim, que me motivou esteticamente, né? Porque o livro ele faz algumas referências que talvez se perca rapidamente no tempo, né? Por exemplo, sei lá, Isabella Nardoni, que ela é citada,
né, que é aquela menina que foi jogada do edifício em São Paulo e tal. Quer dizer, esse tipo de referência também, Sim. que elas são muito constantes na internet por ser um processo muito imediato, né? E, sobretudo, essas salas de chat, na época, eram muito isso, Sim, né? sim. Né? Quer dizer, não há essa preocupação, você também, houve uma preocupação em que isso não acabasse, sei lá, datando o livro ou envelhecendo muito rapidamente o livro, né? Vamos dizer assim, não, porque ao mesmo tempo que acontece isso que você está falando, dele ficar datado, eu sabia que isso ia acontecer, mas ele também, vamos dizer, ele fica real, né? Porque está acontecendo ali, as pessoas estão vendo que aquela discussão ali, as pessoas estavam naquele momento ali discutindo essas questões. Inclusive, teve gente que me perguntou assim, escuta, como é que você vai fazer com os direitos autorais? Você vai dividir entre todos eles? Então, tem pessoas que estão achando que isso aí é uma coisa que realmente aconteceu. Né? E do ponto de vista do autor, é um elogio, né? Quer dizer, a gente está conseguindo... há uma verossimilhança no diálogo, né? Porque, de qualquer forma, você era o agente Smith, você era o Euzinho. Todos eles são todos. O que está fazendo mais sucesso é o agente Smith, né? Exatamente por ele ser o agente, assim, medidas devido às diferenças, mas ele lembra muito aquela figura que o Nelson Rodrigues tinha na crônica dele, que era o canalha. Exatamente. O sujeito que era contra tudo e contra todos pelo fato de ser contra tudo e contra todos. E não está nem aí, né? Ele não tem a menor preocupação em ser politicamente correto. Então, eu acho que hoje em dia também, de certo modo, a gente vive um pouco essa ditadura do politicamente correto, né? E o Smith nem sabe que isso existe, nem avisaram ele que a pessoa precisa ser politicamente correta, então ele fala o que ele pensa mesmo. E eu acho que isso aí é o motivo.